Fraternais saudações. E conforme o prometido e planejado, dignos, retomaremos agora, como ponto de reflexão, as principais questões acerca da Constituição, construção e a finalidade, o propósito de se trabalhar com sigilos astrais e os servidores astrais. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este nosso vídeo 146, 146º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Paz profunda. E sem maiores delongas, dignos, indo direto ao ponto, vamos aqui à primeira das 10 principais perguntas, questões que nos foram feitas até em nossos vídeos antigos, quando falamos especificamente sobre magia do caos, servidores astrais, sigilos e também sobre os estados alterados de consciência, popularmente conhecidos como estados de gnose. Bem, a primeira dessas 10 perguntas é: qual é a diferença entre elementais e elementares? E para bem delinearmos uma distinção entre um e outro conceito, podemos aqui sucintamente posicionar que elementais são espíritos da natureza. Ponto. Ou seja, são entidades mais ou menos conscientes de si, mais ou menos independentes, que atuam na natureza como agentes operativos, nas eternas construções e desconstruções, no contínuo avanço, progresso da própria Mãe Natureza. Basta nos lembrarmos, por exemplo, das clássicas definições dos elementais relacionadas aos elementos. Então, nós temos os elementais do fogo, em geral conhecidos como salamandras, vamos ter os elementais da terra, conhecidos como gnomos, e assim sucessivamente. Mas não é somente isto. Na realidade, dignos, nós vamos ter espíritos da natureza trabalhando em conjunto em cada particularidade da mater natura. Então, vão existir também os espíritos da natureza que pertencem a um lago, a um rio, que pertencem aos mares, que pertencem às montanhas, que pertencem às cavernas, aos subterrâneos. Vamos ter espíritos elementais próprios das pedras, das árvores. Já até fizemos um estudo antigo aqui no nosso canal sobre isso, que são as hemadríades, ou as amadríades, como eram chamadas na antiga Grécia. É um termo da antiga Grécia, ou seja, são os espíritos da árvore. Cada árvore, cada planta, cada flor, cada pedra, cada substância, movimento e direção da natureza vai possuir não apenas a sua face física, palpável, mensurável, dimensionada na matéria, mas também o seu aspecto energético, que nós aqui denominamos esotericamente como elementos astrais. Bem, qual é, portanto, a diferença com os elementares? No mais das vezes, em algumas das principais escolas esotéricas, a linguagem elementares vão se referir aos espíritos também do próprio astral, mas criados artificialmente. Então, essa é basicamente a diferença. Nós temos os elementais naturais e temos os elementais artificiais. Estes elementais artificiais são, por vezes, chamados também de elementares. E vejamos, dignos, que isso aqui é muito importante, porque os elementares artificiais, e portanto inauguram o nosso estudo dos servidores astrais na compreensão esotérica desse aspecto, eles são construídos, no geral, pela própria mente humana. Ou seja, nós próprios, ao manipularmos esta energia imanente da própria natureza, a direcionamos, a personificamos e a posicionamos dentro de determinados esquemas pensênicos, formas, pensamentos, lhe dando um processo, uma finalidade, lhe dando uma corporeidade
específica. Então existem os elementais naturais, os espíritos da natureza, e para entrar em contato com estes existe toda uma técnica, um estudo, enfim, uma clarividência específica, e no trato, no estudo dos elementais artificiais ou elementares também existe uma técnica, e é nisto que nós vamos avançar. Tendo compreendido isso, nós podemos ir para a pergunta seguinte: o que são servidores astrais? E aí fica fácil. Servidores astrais, a grosso modo, em suma, podemos definir como espíritos elementais artificialmente criados, ou seja, são entidades mais ou menos conscientes de si, mais ou menos independentes, mais ou menos poderosas, e esse mais ou menos vai sempre depender do operador, da intenção, da técnica, da energia posta em movimento, que cumprem um papel específico. Portanto, os servidores astrais são espíritos elementais artificiais criados pelo intento, pela mentalidade humana. Estes elementais podem possuir uma natureza tanto voluntária quanto involuntária. Por vezes nós também criamos, alimentamos, agregamos, chamamos a nós próprios elementares, ou seja, aspectos, entidades conscientes astrais que nós não temos consciência objetiva, ou seja, nós inconscientemente atraímos determinado tipo de entidade. Isso se dá, por exemplo, na questão das larvas de alguns espíritos obsessores que não necessariamente são espíritos humanos desencarnados, ou seja, existem também obsessores que atuam numa simbiose profunda, contínua com determinadas mentalidades, principalmente nas questões relacionadas a vícios e etc., sorvendo-lhes a força vital do hospedeiro, ou seja, do ente humano, que não são entes encarnados, são obsessores artificialmente criados, ou, podemos aqui também dizer, artificialmente formatados. É o caso das larvas astrais, dos cascões astrais e de outros tantos tipos de entidades. Então, servidores astrais são isso. Mas os servidores, eles possuem algo específico. Eles são conscientemente criados, eles são conscientemente dimensionados e eles são conscientemente posicionados ao lado do seu operador para servir a um propósito. Isto é um servidor astral. Prosseguindo em nosso estudo, o que são sigilos, né? Veja, se você, claro, está acompanhando nossos vídeos aqui no nosso canal, nossos estudos do início até o final, deixe aqui nos comentários: paz profunda, sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo, acompanhando todos os vídeos até o final. Isso é importante. Mas vou deixar aqui no link da caixa de mensagens um link sobre o nosso estudo sobre servidores astrais. E aí, recomendo que você volte lá quando terminar este vídeo, claro, e assista esse nosso estudo também sobre servidores astrais, onde a gente detalha com maior minúcia a construção de um servidor astral. Aqui estamos só respondendo perguntas, mas vamos lá. O que são sigilos? Sigilos, por sua vez, eles são diagramações pensênicas, estruturas simbólicas que comportam uma certa força, um certo poder, que carregam uma forma, pensamento e uma ideia, mas que não são necessariamente entidades, ou seja, os sigilos em geral, eles são formatados através de um símbolo. Este símbolo pode ser integral ou, como geralmente é posicionado, conhecido em magia do caos, eles são deformados ou eles são transformados a fim de se lhes ocultar a natureza primária, a natureza primeira, a fim de que não se lhes identifique de forma célere o seu significado e o seu propósito. Isso para a própria mente objetiva do operador. Vejamos que todas as vezes que a gente lança uma ideia no astral, no seio, no âmago, no útero da consciência cósmica absoluta, a nossa tendência
é ficar também a todo instante relembrando, resgatando, tirando esta semente do seio da terra, não permitindo assim um perfeito desenvolvimento, um perfeito crescimento e, portanto, desabrochar e frutificação. Quando o indivíduo constrói um símbolo, desconfigura este símbolo, transformando-o ali iconograficamente em algo e pitagoricamente, algo um tanto quanto desconhecido, nós vamos ter aí um sigilo astral e vamos ter uma espécie de conexão com a ideia primeira, propriamente desgarrada da sua simbologia primária. Então, o sigilo astral é uma técnica esotérica um tanto quanto mais avançada, bem como também o trabalho com os servidores astrais. É necessário, é indispensável que você trabalhe com os servidores astrais, com os sigilos? Não. Você pode perfeitamente se utilizar de outras técnicas, de outras linguagens. Muito pelo contrário, muitas pessoas terão maior facilidade, se verão numa ambiência mais tranquila e conseguirão resgatar, invocar, evocar de dentro de si maiores forças e uma concentração pensênica quando trabalham com outras técnicas. Aqui, nesse nosso estudo, é importante que nós, no mínimo, tenhamos uma compreensão básica do que constitui um sigilo e do que constitui um servidor astral. Então, o servidor astral é um símbolo. Basicamente isto. Em geral, é um símbolo transformado a fim de que se lhe oculte a natureza primeira daquilo que foi posicionado. Então, você vai transformando tanto aquele símbolo que ele já não mais lembra de forma imediata o sentido que foi colocado ali para o próprio operador e vai se tornar uma incógnita, daí o nome sigilo, ele vai se tornando algo um tanto quanto mais secreto e distanciado da própria mente. Eu vou aqui até posicionar um caso, acho que já contei isso para os senhores no vídeo sobre uma consciência, despertar da consciência. A minha mestra, ela tinha uma técnica muito interessante, né, que surpreendia principalmente quem participava das meditações com ela em primeira instância, que ela posicionava todos num estado consciencial elevado, fazia com que as pessoas propriamente visualizassem o seu intento, o seu desejo, a sua projeção, e quando a pessoa estava no auge daquele campo, ela simplesmente fazia um barulho um tanto quanto mais intenso, seja pela palma, pelo soar de um gongo, de um sino, uma batida ali forte, fazendo com que a pessoa largasse lá no plano astral interno aquela ideia, aquele intento, aquela visualização, tornando assim a sua mente objetiva reinante novamente de maneira célere. E é mais ou menos isso que um sigilo faz. Mas vamos lá, dignos, para não perdermos aqui, não alongarmos, perdermos tempo e alongarmos em demasia este nosso vídeo. Bem, para que serve um servidor astral, né? Ou seja, qual é a função, melhor dizendo, de um servidor astral? Já posicionamos um servidor astral, ele vai funcionar como um agente astral na consecução de um objetivo específico. Isso pode ser para aumentar o poder pessoal dentro de determinada tarefa, para que o indivíduo, enfim, ele possa criar no seu entorno uma aura, possa criar no seu entorno um poder que ele naturalmente não possui, ou seja, é um servidor astral que tem como natureza, como propósito fundamental, maximizar, aumentar algum tipo de capacidade do operador. Qual é a função do sigilo? A função do sigilo é servir como um símbolo que carrega uma forma pensamento de maneira oculta, daí o nome sigilo, daquilo que o próprio operador posicionou. Então, o operador serve-se daquele símbolo, mas é um símbolo diferenciado, distanciado, deformado, transformado, metaforzeado, talvez seja o termo mais correto, a fim de que a mente objetiva não atrapalhe o processo, retomando a todo instante o pensamento. É o famoso soltar. Bem, como criar um sigilo, né? E um servidor astral. Um servidor astral, ele vai ser criado, e lá no nosso vídeo sobre servidores astrais nós já detalhamos isso, quando você tem um propósito, quando você dá um nome, quando você dá uma imagem. Ele pode estar associado a questões físicas, por exemplo, a uma pedra,
a uma imagem, a algum tipo de objeto, seja este qual for, ou não, pode ser algo absolutamente etéreo, pensênico, astral e imaginativo, e também pode estar conectado até com questões mais da natureza, né, com determinados tipos de elementos, pode ser algo mais ritualístico ou mais objetivo, pode estar inserido dentro de um contexto religioso ou não, tudo vai depender das ferramentas, dos conhecimentos, do contexto propriamente daquele que opera, do magista, do operador, do mago, enfim, daquele que é ali o manipulador daquelas energias astrais. Então, um servidor astral é construído a partir daí, do máximo de elementos personalísticos que se dá a uma forma pensamento. Geralmente, ele vai ganhar ali uma forma animal, ou uma forma humanoide, ou algo próximo disto, até para intensificar a ideia, maximizar a ideia de que ele é um ser consciente ou semiconsciente. E o sigilo astral é simplesmente o símbolo. A diferença entre o símbolo normal e o sigilo é que o sigilo é um símbolo metaforzeado, a fim de ocultar uma ideia inicial. Esta é a definição. Bem, tem relação, aspecto aqui, pergunta a seguinte, tem relação com demônio, com magia negra? Não, absolutamente, né? Não necessariamente, embora isso possa ocorrer em alguns casos, o trabalho com servidores, com sigilos, carrega a intenção de ser algo maléfico. Muito pelo contrário, na verdade, não existe nem o aspecto benévolo, nem o malévolo. Não se trata de, a grosso modo falando, né? Embora também não goste muito desses termos, não se trata de magia branca ou de magia negra, de magia do bem ou magia do mal, de magia da luz ou magia das trevas. Em realidade, tudo vai depender das mãos e da intenção do operador. Tudo vai depender do modo como ele se coloca em movimento. Mas isso é para a magia como um todo. A magia, que é a arte e definição de conduzir as transformações de acordo com a vontade, já estudamos isso em nosso vídeo sobre definição e trabalho com magia. Em realidade, ela é neutra. Se ela produz resultados benévolos ou malévolos, depende da intenção, do contexto em que o operador, aquele que manipula, aquele que dirige, aquele que constrói, aquele que edifica, que dá a intenção e dá o direcionamento, tem no seu próprio coração. Bem, pergunta seguinte, tem espírito e inteligência? Sim, existe espírito aqui no sentido até perispiritual, né? Se formos tomar a linguagem kardecista. Ou seja, os servidores astrais, eles carregam uma força astral e, portanto, tem uma corporeidade de natureza astral para além do próprio físico. Então, se um indivíduo, por exemplo, ele faz uma conexão com uma pedra, com um símbolo, com uma carta, né, ou seja, qualquer outro, ele está trazendo para o aspecto físico, mas também há um aspecto extrafísico. Se ele visualiza isso no entorno de si, como um animal, como um outro ser um tanto quanto mais metafórico, enfim, uma quimera, ele também vai possuir um aspecto extrafísico e por isso possui um espírito. Não necessariamente possui uma alma, tal como nós definimos na Rosa Cruz alma, ou seja, é uma centelha do divino. Na realidade é algo que vai se dissipar com o tempo, que vai se dissolver na medida em que o tempo transcorrer, principalmente o tempo que o próprio operador delimitou. Possui uma inteligência? Sim. Possui também uma inteligência. E que é inteligência, né? Ad definitorum. Inteligência é a capacidade de fazer interligações, de fazer conexões, enfim, de ter uma consciência ou semiconsciência de si próprio. E por interligar, né? Vem disso a inteligência. Então vejamos que sim, os servidores astrais possuem uma inteligência relativa ao propósito que lhe foi dado. Bem, possui validade e limitações, falamos sobre isso. É importante, depois visite o nosso vídeo sobre servidores astrais, que o operador,
aquele que está trabalhando com esse aspecto, dê um limite de tempo, assim como ele dá um limite de forma, um limite através do nome, um limite através do objetivo, também dá um limite de tempo na própria vida ou na existência deste mesmo operador, deste mesmo servidor astral, a fim de que a existência deste não se estenda em demasia e de forma indefinida, construindo assim algo um tanto quanto sem limites. Então é importante sim que se dê um certo limite e que se construa até mesmo internamente mecanismos para a dissolução. Essa dissolução pode dar-se quando você queima o nome deste numa fogueira, quando você joga o nome deste em água corrente, enfim, ou através de quebrando a imagem, um objeto que era ali a base, a firmeza daquele mesmo servidor astral. Tudo vai depender da metodologia colocada em movimento pelo operador. A pergunta seguinte é familiar e familiar, né? Qual é a diferença e o envolvimento? Vou recomendar aqui o vídeo também sobre cramunhão, né? Ou seja, o familiar é uma palavra também muito utilizada em magias, eram os animais que as bruxas, no geral, os animais que as bruxas possuem, animais mesmo físicos, né? Que as bruxas tinham consigo, por exemplo, um gato ou coisa parecida, e que era associado a alguns espíritos, algumas forças, enfim, elas tinham também nos animais os seus protetores astrais, os seus coadjuvantes, por vezes era um pássaro, um corvo, enfim, isso muito acontecia, ou um sapo, qualquer coisa do gênero. Então isso é um familiar, é um animal que acompanha o operador com uma intenção esotérica, uma intenção mágica, mas vamos falar disso mais adiante em nossos estudos, como trabalhar esotericamente com os animais. Lembrando que somos absolutamente contra quaisquer tipo de sacrifícios animais. Então, esse é um ponto importante para evitar aqui já perguntas sobre essa questão. E familiar. Então, são aqui, dignos, justamente os familiares artificiais, ou seja, são os elementares e os servidores astrais. É o caso do cramunhão, né? O cramunhão que nós estudamos vai estar associado ao gênio da garrafa, é o diabinho da garrafa. Então, o diabinho da garrafa, numa certa medida, ele também é uma espécie de servidor astral. Então, recomendo que estude o nosso vídeo, ou que ouça, reveja o nosso vídeo sobre o cramunhão, tá? Então, se você está acompanhando até aqui, claro, curta este nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e coloque aqui nos comentários a sua experiência e a sua visão. E sim, a pergunta final, a questão final é se, vejamos, os servidores astrais são de fato entes astrais semiconscientes ou eles são simplesmente departamentos do inconsciente do operador? Na prática em si, e esse é um princípio até da magia do caos, que é o princípio do pragmatismo, pouco importa se de fato existe uma questão astral movimentando por detrás ou se é apenas algo do inconsciente, muito embora nós compreendamos que para toda ideia conscientemente lançada vão existir, em algum grau, no plano astral, as suas respectivas reverberações. Então, do ponto de vista esotérico, ocorre exatamente as duas coisas. Quando você dimensiona, nomeia, quando você posiciona uma energia específica para atuar como um servidor astral ou como um símbolo, simultaneamente se está evocando uma energia oculta do próprio inconsciente, ao mesmo tempo que se está transfigurando, moldando, formatando e direcionando uma energia astral. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 147. Paz profunda.